Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai aprender a pintar essa linda janelinha em aquarela, então bora pro vídeo. Com o pincel Ceramic número 8, eu vou começar a misturar um amarelo ocre para dar uma intenção do tijolo. Nessa primeira fase a gente vai apenas fazer a temperatura da paisagem. O que seria isso? Por exemplo, se o dia está mais ensolarado, aquela temperatura vai ser mais quente. Se é um inverno, se é uma paisagem de neve, geralmente é mais frio. Então é isso que a gente está dando, né? É essa temperatura que a gente está dando para o nosso desenho. E eu estou colocando esse amarelinho ocre na base onde vai ser o tijolo da parede da minha janelinha. Eu vou colocar para vocês aí na tela a imagem que eu estou usando de referência, lembrando que é apenas uma referência, tá? A gente vai inventando conforme o desenho vai acontecendo. E agora eu também vou escurecer um pouco mais, assim, com um sépia mais diluído. Toda essa primeira camada a gente faz com chá, aquilo que eu digo que é o chá, pouco pigmento e muita água. Então a gente vai fazendo essa mistura bem diluída, só para criar uma profundidade na nossa aquarela. Essa seria a primeira camada. Também vou criar essa mesma temperatura na parte onde vai ter as florzinhas na janela. Então, com o verde, eu pego esse Deep Sage Green, né, que é um verde mais profundo, e misturo com um pouquinho de amarelo para ficar um pouco mais claro. Então, eu vou fazer essa base com esse verde mais clarinho. Depois eu vou colocando, né, depois que secar, eu vou colocando mais camadas de verde e isso vai dando profundidade no meu desenho. Pego um pouquinho mais de verde, um pouco mais escuro, agora sem adicionar o amarelo, e vou colocando em batidinhas, porque como o papel está úmido, essas batidinhas vão se espalhar. E eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, onde eu vou colocar também um verde, que no futuro vão ser tipo folhinhas que estão crescendo na parede. Agora eu vou pegar um pouquinho de rosa, esse é o Permanente Red, eu acho. Mas eu vou confirmar e botar o nome certinho pra vocês. Ele é meio rosinha, apesar de ter esse nome. Eu vou colocar com batidinhas aqui, aproveitando ainda a umidade do papel para criar essas manchinhas borradas, que vão ser a base das minhas futuras flores rosinhas da minha janela. Então, vocês percebam que eu vou pintando já pensando no que eu quero fazer lá na frente. Então, você já imagina o resultado e vai construindo as camadas até chegar no que você está imaginando. Agora, pegando um pouco de Cerulean Blue para que a gente possa fazer a base da janela. Então, vamos pintar toda a parte da gradezinha da janela, né, que seria a parte de madeira, com esse azul. E eu sigo aplicando esse azul mais clarinho com bastante água para criar a base da minha janela. E aí, quando secar, a gente vai acrescentando tonalidades mais escuras e fazendo detalhes
das janelas. Como aqui em cima tem uma sombra que a parede faz em cima da janela, eu já sei que é um pouco mais escuro. Então eu já coloco um pouquinho mais de cobalto nessa mistura, para que fique um azul um pouquinho mais escuro, para já me ajudar lá na frente quando eu colocar a sombra nessa região da janela. E lembrando sempre o que eu falo aqui pra vocês, não se preocupem em fazer, a janela é muito retinha, né, tem que fazer aqueles quadrados perfeitos, não precisa, a gente não tá fazendo realismo, vamos fazer de uma maneira bem simples, mesmo para dar aquele efeito de janelinha. Então vocês podem perceber que por mais que as minhas linhas pareçam bem retinhas, se você prestar muita atenção, elas têm algumas bordas um pouco mais tortas, mas eu não me preocupo com isso, porque faz um charme também no desenho, ali um borradinho, né, de leve. Com a pontinha do pincel, vamos fazer essa separação dos vidros. Percebam que com o mesmo pincel eu fiz a parte mais grossa da janela e também a parte mais fininha, então você pode utilizar apenas um pincel para fazer essa pintura. Agora vamos aproveitar a umidade da janela para fazer a parte mais escura. Então eu peguei aí um pouquinho de Cotman e misturei com um pouquinho de, esse nome é difícil, é dioxazine, não sei, tá aí na tela para vocês também, é um roxo, vamos chamar de roxo, para deixar esse azul um pouco mais quente, mas para dar essa impressão de sombra, né? Então eu vou fazer essas partes que seriam sabe quando tem a sombrinha? Então, para fazer tudo que é embaixo, assim, na janela, onde bate a luz do sol e gera uma sombra, é onde eu vou colocar esse risquinho um pouco mais escuro. Agora vamos fazer o tijolo, então eu vou criar um cinza, e você sabe que se você misturar várias tonalidades de cores diferentes, gera preto, gera um cinza, um marrom, e isso eu vou contar para vocês mais aprofundado no curso, mas eu posso dar a dica aqui que eu já misturei um verde com um pouco de azul, um pouco de amarelo, e gerou esse cinza super interessante, que não é o cinza direto da paleta, é um cinza que eu inventei.
Por que isso é legal? Porque cada pedra tem uma tonalidade interessante. Então, quando eu misturo um pouquinho mais de verde, fica mais esverdeada, como se aquela pedra tivesse um pouquinho mais de musgo. Quando eu boto um pouquinho mais azul, fica mais aquele concreto, um pouco mais acinzentado. Então, você cria as suas tonalidades de cinza. Então eu vou criando esses tijolinhos, sempre deixando esse espaço entre eles, que esse espaço vai ser tipo rejunte, sabe? O que tá entre as pedras. Então não esquece de deixar esse espacinho para dar o efeito de tijolo. Onde eu quero deixar mais escuro, misturo com um pouco mais de azul para deixar um cinza mais profundo. E essa técnica também que você pode usar é deitar um pouco o pincel de lado, sem ser com a pontinha, como eu estou fazendo agora. Você vai deitar o pincel de lado para arrastar ele, fazendo um efeito de pincel um pouco mais seco, gerando uma impressão de tijolo. Eu vou mostrar para vocês agora. Essas falhas você usa como efeito no seu desenho. Misturo algumas cores que já estão na paleta ali para gerar o meu cinza e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aproveito para colocar um pouco mais de textura e profundidade em alguns pontos dos meus tijolinhos, sempre adicionando mais cores mais escuras para dar mais contraste. Nessa parte de cima da janela, onde eu contei que tem aquela, parte onde fica uma sombra bem forte, a gente coloca cores bem escuras. Agora, deixando o tijolo secar um pouquinho, vamos fazer umas folhagens, como se fosse um jardim mesmo, misturando várias tonalidades de verde, agora bem mais escuras e concentradas do que da primeira camada. Então já é uma consistência mais de mel, mais pigmento, um pouco menos de água. E assim a gente vai adicionando com batidinhas essas folhagens, que vão dar um efeito de jardim na nossa janela. Vamos adicionando um pouquinho de amarelo, um amarelo limão, e assim a gente vai batendo onde quer, colocando um pouco mais de luz, mais amarelo, para clarear o verde. E onde eu quero que fique mais escuro, eu acrescento mais verde, para que fique ali mais escurinho. Onde você colocou rosa lá na primeira camada, que são essas manchas rosadas, a gente vai prestar atenção e não pintar verde em cima delas, porque a gente vai fazer florzinhas rosa aí nessa parte. Então você deixa uns buraquinhos de propósito, onde a gente vai adicionar flores. Com o pincel menor da Sinoarte número 2, a gente vai pegar o rosa, e vai colocando em batidinhas, fazendo mini florzinhas. Eu tô usando o Permanente Red, acho que é isso.
Ele é um rosa bem intenso, então se você coloca muita água, ele fica um rosinha mais claro, e se você usa ele bem intenso, ele fica quase vermelho. Nessa parte é hora de soltar sua imaginação, cria suas florzinhas, podem ser de outras cores também, não precisa ficar presa às minhas cores, você pode experimentar outras tonalidades também. Eu não sei se vocês concordam comigo, a parte mais legal da aquarela é todo esse processo, porque parece no início que não vai dar muito certo, fica ali uma coisa meio borrada, sem sentido, e conforme você vai adicionando as pinceladas, as cores, o desenho vai surgindo e esse processo é bem legal. Vou adicionar agora também umas florzinhas roxas para dar uma diversificada aqui também no nosso jardim. E percebam que eu não desenho a flor exatamente 5 pétalas, 3 pétalas, eu vou fazendo pontinhos mesmo que vão dar a impressão de quando você olhar de longe que ali tem um jardim. Aproveitando esse roxo, eu vou aproveitar e dar mais profundidade, agora que a nossa janela secou. Eu vou colocar mais roxo, um pouco de Prussian Blue para escurecer esse roxo e vou colocar mais profundidade na nossa janela, colocando aqueles detalhes que estavam faltando. Com o próprio dedo eu tô pegando as tintas que sobraram e ainda estão úmidas e tô fazendo batidinhas assim, que geram outras pinceladas. Isso é bem legal você experimentando também. Bom, vamos para a janela. Eu vou concentrar em colocar sombra agora, sabe? Bastante contraste. Então ali onde tem a dobrinha da parede, eu vou colocar um azul bem escuro. Depois de acrescentar essa profundidade na janela, eu vou criar um pouco mais de temperatura nessa parte do tijolo da parede que já secou. Eu posso fazer isso depois que já secou, que eu sei que a minha tinta não vai borrar o que está embaixo. Então eu pego uma camada de chá com laranja um pouco mais diluído e vou passar em toda essa região que seria a parede da janela, né? Por que estou fazendo isso? Porque achei que ficou um pouquinho apagadinho, ficou um pouco desaturado, então estou colocando um pouquinho mais de cor aí nessa parede para ficar um pouco mais quentinho, né? O meu tijolo. Posso fazer mais detalhezinhos também no meu jardim, colocando folhinhas menores, deixando essa bordinha um pouco mais detalhada e outra parte mais esfumaçada. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença na sua pintura. Agora eu vou reforçar um pouco mais dessa sombra na janela, porque eu achei que está muito branco. Então, vou pegar aqui um cinza bem diluído e vou colocar nas janelas, como se fosse aquela sombra que tem quando você olha, né, para uma janela, nem sempre é branco o papel. Então, a gente vai colocando essa tonalidade para deixar a sua pintura um pouco mais natural. E percebam que eu tô sem medo de passar por cima de onde já tá azul, de onde eu acabei de pintar, porque de certo modo a tinta já secou um pouco e mesmo que fique levemente borrado,
vai dar um efeito de aquarela, sabe, no meu desenho. E é isso que eu gosto. Então eu tô aproveitando bem essa umidade, deixando mesmo as coisas meio esfumaçadas, porque eu acho que isso dá um efeito bem legal na sua pintura. Esse foi o resultado da nossa pintura. Se você tem gostado de acompanhar as minhas pinturas de aquarela aqui no canal, em breve eu vou estar produzindo prints de todas essas pinturas que você tem acompanhado e pintado junto comigo. Elas vão estar disponíveis no meu site. Em breve eu trago aqui para vocês e os links também, para que vocês possam ter um pouquinho também do meu trabalho e das minhas pinturas na sua casa. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você não é inscrito, dá uma olhadinha aí, se inscreva no canal, isso me ajuda muito aqui. Lembrando que esses dias eu vi que mais de 70% de pessoas aqui do canal que assiste os vídeos não é inscrito. Então, se você gosta do conteúdo, se você tem aprendido um pouco de aquarela comigo, se inscreve aí no canal, deixa uma curtida, um comentário e vai super me ajudar aqui no canal. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!